Capítulo 5. Pelo riacho silencioso. Fala-se muito hoje em dia sobre o rio, aquelas ondas externas da presença de Deus que continuam vindo e fluindo, sendo derramado sobre o seu povo como refrigério e ondas de amor divino. Eu amo estar no rio, tanto quanto qualquer pessoa. É muito bom beber da água corrente do Senhor e ser revigorado e cheio até transbordar do Espírito. No entanto, existe outra fonte de água espiritual que eu amo tanto quanto o rio externo de Deus. Eu cresci em uma pequena cidade no Missouri com uma população de menos de 300 habitantes. Na verdade, eu até nasci em casa. Meu parto foi assistido pelo médico local e uma parteira vizinha na mesma rua. Durante meus primeiros anos da infância, não tínhamos encanamento em casa. Em vez disso, extraíamos toda a nossa água de um poço externo com uma bomba manual. Não importava o quão quente o dia pudesse ter sido. A água do poço, tirada das profundezas da terra, era sempre fresca e fria. Tenho memórias vívidas de como girava a alavanca da bomba e observava a água revigorante espirrar no balde. Como cristãos, somos como poços, e em muitos aspectos. Bem no fundo de cada um de nós há um lugar, uma casa de mananciais, que contém um suprimento interminável de água viva. Sua fonte é o próprio Deus. Esse é o tipo de água de que Jesus estava falando quando disse à mulher samaritana no poço de Jacó: "Quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna." Quando tiramos essa água do fundo da nossa alma, quando enchemos o nosso balde, ela renova, refresca e revitaliza não somente a nós, mas também a todos com quem a compartilhamos. O Senhor nos diz em Isaías que alegremente tiraremos água das fontes da salvação. Uma nascente é uma abertura na terra onde a água subterrânea borbulha espontaneamente e flui para o solo. Em João 7,38, Jesus profetizou que os rios de águas vivas fluiriam do coração daqueles que nele creem. Ele estava se referindo à fonte do Espírito Santo, que mais tarde seria dada aos seus discípulos. Até mesmo os maiores rios começaram como nascentes pequenas e aparentemente insignificantes. Nós temos que buscar dentro e então trazer para fora. Para mim, o poço é uma imagem de como é a oração contemplativa. À medida que acalmo a minha alma diante de Deus, abaixo o meu balde nas profundezas do meu ser interior, onde o Senhor o enche com a sua água viva. Então eu levanto meu balde para que a sua água possa nutrir o meu espírito e transbordar para outras pessoas também. Eu tenho que ir para dentro e então trazer para fora. Acredito experimentalmente que isso é parte do que significa ter Cristo em nós, a esperança da glória. Uma vez que aprendemos a entrar nesse poço espiritual interior, de quietude e contemplação na própria presença do nosso amado, descobriremos uma fonte de paz, força e estabilidade da qual o mundo não conhece.
Encontramos esse tema repetidamente em Isaías. Vamos ver alguns versículos. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías capítulo 26, versículo 3. No arrependimento, na conversão e na paz produzida pela fé está a vossa salvação. Na paciência e na tranquilidade está o vosso poder. Capítulo 30, versículo 15. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Subirão com asas como de águia, correrão e não cansarão, caminharão e não se cansarão. Capítulo 40, versículo 28 ao 30. Quando aprendemos a nos aquietar e a esperar no Senhor, acessamos essa fonte de vida interior e essa paz, força e confiança. Em outras palavras, precisamos aprender como praticar a presença de Deus em nossas vidas diárias. Uma das minhas posturas de oração favoritas é sentar com um cobertor sobre a cabeça, como uma ferramenta para me ajudar a remover o máximo de distrações externas possível. Então, aquieto o meu espírito e comungo silenciosamente com o Deus que vive dentro de mim. Há um momento e um lugar específico para agir de forma agressiva na intercessão e na guerra espiritual, mas descobri que é muito mais eficaz esse tipo de postura exterior quando eu estou mantendo profundamente a minha posição interna de devoção, como Maria aos pés de Jesus. Jesus disse aos seus discípulos: naquele dia sabereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Embora Jesus esteja sentado à destra do Pai, Ele também faz morada por meio do Espírito Santo no coração de cada crente nascido de novo. O Senhor da Glória escolheu habitar nesses nossos potes de barro, para que deles resplandecesse a gloriosa luz da sua presença manifesta. À medida que avançamos em comunhão crescente com Ele, aprendemos como invocar a água viva dentro de nós e a liberarmos em uma inundação externa que transformará vidas e nações. Quando olhamos para dentro, aprendemos a manter os nossos olhos em Jesus. Martha Wing Robson foi uma pioneira no movimento pentecostal. Ela estava pessoalmente familiarizada com essa jornada interior. Ela foi a fundadora da Casa da Fé em Sião. Ela era conhecida como uma mulher pela qual a presença de Deus se mostrava irradiante. Aqui estão seus pensamentos sobre a interiorização focada em Cristo. Quando Jesus primeiro preparava vasos para amá-lo, ele desejava que eles o vissem o tempo todo, a cada momento, e que fossem muito sinceros, vivendo assim, momento a momento. No início dessa experiência, na maioria das vezes, orar, louvar, esperar em Deus, ter comunhão com Deus
e muitas vezes, mesmo se estiver trabalhando, vê Jesus. Se eles crerem nessa experiência e se tornarem vasos de Deus para o uso dele, eles começarão a buscar mais por ele, e ele virá e se dará mais a eles, pois ele se deixa ser encontrado a todos os que o buscam de coração. Além disso, ele começa a atrair os nossos pensamentos o tempo todo, a cada momento, parar, pensar nele, fazendo com que o encontremos dentro de nós. Esse é o início da vida interior, uma vida mais profunda. Assim que essa mudança ocorre, ele então os ensina, fazendo com que eles a obtenham, seja por professores ou por sua luz. Há como praticar a presença de Deus, isto é, manter a mente focada em Jesus, cada pensamento, ato, palavra sendo lembrado, ou seja, sendo voltado, chamado de volta para o amor de Deus. No entanto, isso nos leva a ter um grande cuidado. Frequentemente, a mente se detém em um assunto que não é Deus. Então, volte a mente para Deus. As palavras que surgem não são enviadas por Ele. Verifique essas palavras imediatamente assim que forem lembradas. Olhe para dentro e diga a Jesus que Ele governa. Você deve agir, pensar e falar como Ele faria. E Ele cuidará de você, o ajudará a ser assim. Além disso, você precisa vigiar e orar para estar em Deus e esperar em Deus. Viver assim por um tempo faz com que a mudança interior habite em qualquer um que deseje assim viver. Mas se você mantiver essa humildade, descanso em fé para estar o tempo todo em Deus, então o ato voluntário de habitar em Deus, ver Deus, pensar em Deus e se manter nele será feito totalmente pelo Espírito Santo, que é a verdadeira interioridade exigida em todo cristão. Davi, o pastor rei de Israel, conhecia a presença de Deus. Praticar a presença de Deus, habitar em Deus, ver Deus, pensar em Deus, todas essas descrições da oração contemplativa e do que significa esperar em silêncio diante do Senhor. Davi, o pastor rei de Israel, conhecia esse caminho intimamente. Os seus salmos atestam claramente esse fato. Eu sou constantemente inspirado e encorajado pela vida e pelo exemplo de Davi. Se alguém tão humano e imperfeito como ele pôde desfrutar de uma comunhão íntima com Deus, então eu sei que há esperança para todos nós. Davi cometeu muitos erros. Ele foi um adúltero, um assassino e não foi um bom pai. Mas, apesar dessas falhas, ele foi um homem de grande fé que amava o Senhor de todo o coração. Deus escolheu Davi para substituir, como o rei de Israel, o desobediente Saul. Quando Samuel confrontou Saul sobre a sua desobediência, ele disse ao rei: "Mas agora o teu reino não perdurará. O Senhor buscou para si um homem segundo o coração dele, e o Senhor o designou como governante sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou." E esse homem foi Davi. A frase "segundo o coração de Deus" é uma bela descrição de uma pessoa que tem um relacionamento íntimo com Deus, e isso se encaixa perfeitamente em Davi.
do que podemos contar sobre sua vida com base nas Escrituras e sobre o seu coração, conforme revelado em seus salmos, Davi aparentemente desfrutou de um relacionamento pessoal com Deus, em intimidade e compreensão espiritual, que estava muito à frente dos outros da sua época. Os Salmos são apenas uma amostra que nos revela o poder e a qualidade desse relacionamento, da perspectiva de Davi. Vamos ver a seguir alguns versos dos Salmos. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Salmos capítulo 5, versículo 3. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Salmos 25, versículo 4 e 5. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu santo templo. Salmos 27, versículo 4. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Salmos 34, versículo 1 ao 5 e versículo 8. Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Salmos 54, versículo 4. Pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Salmo 61, versículo 3 e 4. Em silêncio diante de Deus, a minha alma espera, pois dele vem a minha vitória. Somente ele é a minha rocha e a minha salvação, a minha fortaleza onde jamais serei abalado. Salmo 62, versículo 1 e 2. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco de todo o coração. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu corpo anseia por ti, nessa terra seca, exausta e sem água. Teu amor é melhor que a própria vida. Com meus lábios te louvarei. Quando me deito, fico acordado pensando em ti, meditando a teu respeito a noite toda. Minha alma se apega a ti. Tua forte mão direita me sustenta. Salmo 63. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Salmo 86, versículo 11. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno.
Salmo 139. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, tenho sede de ti. Salmo 143, versículos 5 e 6. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza não tem limites. Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Salmo 145, versículo 3 ao 5. Davi conhecia a alegria do amor íntimo com seu pastor. Sem dúvida, o Salmo 23 é a maior obra-prima de todas as imagens de palavras que estão na galeria dos retratos de Davi sobre o seu relacionamento com Deus. Por quase 3.000 anos, esse salmo encorajou os vivos, fortaleceu os moribundos e consolou os tristes. Embora seja certamente apropriado para todos esses, creio que seja ainda mais apropriado ver esse salmo como uma imagem da nossa vida com Deus no aqui e agora. Davi viveu em um relacionamento íntimo de amor com Deus. Esse relacionamento surgiu de uma prática de toda uma vida de adoração, oração e contemplação silenciosa, que Davi aprendeu durante longas noites nos campos perto de Belém, cuidando das ovelhas de seu pai. O vínculo entre o pastor e as suas ovelhas, que Davi descreve no Salmo 23, é uma bela imagem do amor e da confiança que existe entre o Senhor e aqueles a quem ele atrai. Para Davi, foi uma descrição da sua vida avidamente desperdiçada, derramada em adoração e devoção pelo amante da sua alma. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No início, Davi afirma a natureza do relacionamento de forma clara. O Senhor é o seu pastor. Não há dúvida ou incerteza aqui. Davi foi um pastor, mas agora ele escrevia da perspectiva de uma ovelha. No natural, as ovelhas são totalmente dependentes do seu pastor para obter comida, água, abrigo, segurança e até mesmo a própria vida. Basicamente, elas são criaturas necessitadas e indefesas. No sentido espiritual e até mesmo natural, nós, humanos, somos tão desamparados e dependentes de Deus quanto as ovelhas são do pastor. Em muitos aspectos, também somos carentes, porque muitos de nós, muitas vezes, deixamos de reconhecer o quanto somos dependentes do Senhor para tudo. Essa é também uma declaração de propriedade. Se o Senhor é o nosso pastor, isso significa que Ele é o nosso proprietário. Ele nos comprou por um preço. O 10º capítulo de João descreve Jesus como o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Ele nos comprou com seu próprio sangue. Agora pertencemos a Ele. Esse fato da propriedade divina foi uma fonte de grande alegria e confiança para Davi, assim como deveria ser para nós. O grande pregador britânico Charles Spurgeon explicou da seguinte maneira: Davi compara-se a uma criatura fraca, tola e indefesa, e ele considera Deus o seu provedor, preservador, diretor e, de fato, o seu tudo. Nenhum homem tem o direito de se considerar ovelha do Senhor
a menos que a sua natureza tenha sido renovada, pois a descrição bíblica dos homens não convertidos não os retrata como ovelhas, mas sim como lobos ou cabras. Uma ovelha é um objeto de propriedade, não um animal selvagem. O seu dono lhe dá grande valor e frequentemente é comprado por um ótimo preço. É bom saber, tão certo quanto Davi, que pertencemos ao Senhor. Há um nobre tom de confiança nessa frase. Não há se nem mas, nem mesmo espero que sim, mas ele diz: o Senhor é meu pastor. Philip Keller, em seu clássico devocional Um Pastor Olha para o Salmo 23, escreve: Davi falou com um forte sentimento de orgulho, devoção e admiração. Era como se ele literalmente se gabasse em voz alta. Veja quem é o meu pastor, meu dono, o que gerencia a minha vida. O Senhor é. É quando estamos naquele lugar tranquilo de comunhão com Deus e comungamos com Ele de espírito para espírito, que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Davi sabia que com o Senhor como seu pastor, todas as suas necessidades seriam supridas. Então ele poderia proclamar com confiança: nada me faltará. Seja temporal ou espiritual, todas as necessidades que temos serão supridas por nosso pastor, o grande amante da nossa alma, se confiarmos nele. Philip Keller diz que a palavra nada tem um significado mais amplo do que simplesmente não faltar nada. Também carrega a ideia de estar totalmente contente com os cuidados do bom pastor e, consequentemente, não desejar mais nada. Nosso pastor supre mais do que apenas nossas necessidades diárias. Ele nos fornece a Ele mesmo. Quando o Senhor é o nosso pastor, Ele nos enche com a sua presença e satisfaz nossos mais profundos anseios e desejos, para que não necessitemos ou desejemos nada mais e ninguém mais além dele. Ele nos satisfaz porque, como alguém disse anos atrás, Ele preenche o vazio em cada um de nós que somente Ele pode preencher. Enquanto nos sentamos e esperamos no Senhor, na quietude da nossa alma, uma das coisas que Ele nos ensina é que quando temos a Ele, temos tudo e ponto final. Não precisamos de mais nada. Ninguém mais pode nos satisfazer completamente no nosso corpo, alma e espírito, da maneira que somente Ele pode. Algo que aprendi há muito tempo com alguns dos veteranos da caminhada com o Senhor é que quanto mais avançamos em Cristo, mais simples nos tornamos e mais claro se torna a nossa visão de que Jesus é tudo. A verdade mais profunda, porém mais simples, em todas as Escrituras é Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Isso diz tudo. Jesus é o nosso tudo. Nele estamos completos. É difícil para nós entendermos isso, ou realmente acreditar nisso, até que aprendemos a nos separar mentalmente e emocionalmente das atrações e distrações do mundo. Quando o Senhor nos chamar para aquele lugar tranquilo, onde podemos ouvir a sua voz mansa e suave, é então que saberemos, sem dúvida, que Ele é tudo de que precisamos. Davi conhecia a paz dos pastos verdejantes e das águas tranquilas. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me conduz até as águas tranquilas.
Como pastor, Davi sabia da importância de fornecer forragem abundante e água limpa e fresca para os seus rebanhos. Ovelhas se desenvolvem melhor em ambiente seco, climas semiáridos, mas os suprimentos de pastagens verdes e águas calmas podem ser difíceis de se encontrar nessas condições. É responsabilidade do pastor saber onde ficam esses locais e conduzir os seus rebanhos com segurança até eles. Como ovelha do bom pastor, Davi expressou total confiança e contentamento na provisão e cuidado do seu pastor. Essa é uma confiança nascida de uma amizade íntima. Conduzir os rebanhos a pastagens verdes e águas calmas requer atenção paciente e constante do pastor. Philip Keller fornece alguns insights interessantes sobre as necessidades peculiares das ovelhas. O fato estranho a respeito das ovelhas é que, por causa da sua própria constituição, é quase impossível fazê-las deitar-se, a menos que 4 requisitos sejam atendidos. Devido à sua timidez, elas recusam-se a deitar-se, a menos que estejam livres de todo medo. Por causa do comportamento social dentro de um rebanho, as ovelhas não se deitam a menos que estejam livres de atritos com outros da sua espécie. Se atormentadas por moscas ou parasitas, as ovelhas não se deitam. Somente quando livres dessas pragas, elas podem relaxar. Por último, as ovelhas não se deitam enquanto sentem necessidade de encontrar comida. Elas devem estar livres da fome. É significativo que para estar em repouso deve haver uma sensação definida de liberdade, do medo, da tensão, de agravos e da fome. O aspecto único da imagem é que apenas o próprio pastor pode liberar essas ansiedades. Tudo depende da diligência do proprietário, se seu rebanho está ou não livre de influências perturbadoras. Os benefícios. As influências perturbadoras do medo, tensão, agravos e fome vão ficando para trás quando esperamos na quietude do nosso espírito, contemplamos o rosto e o caráter do nosso pastor, o amante da nossa alma. Ele nos conduz às pastagens verdes nutritivas da sua palavra e às águas tranquilas do seu espírito, onde encontramos descanso para as nossas almas. Nesse lugar, ele nos fortalece e nos restaura, e nos banha em seu amor, não apenas para o nosso próprio bem, mas para o dele, para que sejamos renovados e equipados para trazer outras ovelhas para o seu aprisco. Charles Spurgeon, que certamente conhecia bem os costumes do seu pastor, escreveu: a vida cristã tem 2 elementos, o contemplativo e o ativo, e ambos são ricamente providos. Primeiro, o contemplativo. Ele me faz deitar em pastos verdes. Quem são esses pastos verdes? As Escrituras da Verdade, sempre frescas, sempre ricas e nunca se esgotam. Doces e completas são as doutrinas do Evangelho, alimento adequado para as almas, pois a erva tenra é alimento natural para as ovelhas. Quando pela fé podemos encontrar descanso nas promessas, somos como as ovelhas que se deitam no meio do pasto. A segunda parte da vida de um cristão vigoroso
consiste em atividades graciosas. Não apenas pensamos, mas agimos. Nem sempre nos deitamos para nos alimentarmos, mas caminhamos em direção à perfeição. Em seguida lemos: Ele me conduz até as águas tranquilas. Quem são essas águas tranquilas? As influências e a graça do seu bendito Espírito. O seu Espírito nos assiste em várias operações, como águas, no plural, para limpar, refrescar, refletir, nutrir. Todas essas coisas são águas tranquilas, pois o Espírito Santo ama a paz e não faz soar nenhuma trombeta de ostentação em suas operações. Águas tranquilas correm fundo. É de ouro aquele silêncio no qual o Espírito Santo se encontra com as almas dos seus santos, não para ondas violentas de contenda, mas para fluxos pacíficos do seu amor santo. O Espírito de Deus conduz as ovelhas escolhidas. Nosso Senhor nos conduz ao lado dessas águas tranquilas. Não poderíamos ir lá por nós mesmos. Precisamos da sua orientação. Portanto, Davi disse: Ele me conduziu. Assim como a ocupação de Marta e a sessão silenciosa de Maria eram aceitáveis ao Senhor, portanto, a contemplação e a ação são duas faces da mesma moeda. Uma vida cristã saudável precisa de ambos. Nathanael Hardy, um erudito bíblico de uma geração anterior, escreveu: Maria sentada e Marta agitada são emblemas de contemplação e ação, e como elas habitam em uma casa, assim devem estar em um coração. Contemplação é para dentro, ação é para fora. A contemplação interior, que não resulta em ação exterior, se tornará estagnada e sem vida, como a água do Mar Morto, porque não tem escoamento. Por outro lado, a ação externa, que não é precedida pela contemplação interna, será destituída de revelação. A quietude é a incubadora do espírito de revelação. Você quer ouvir melhor a Deus? Você quer ter mais comunhão com Ele? Então confie no bom pastor e deite-se em seus pastos verdes e descanse em suas águas tranquilas. Nós nunca descansaremos até que nós encontremos o nosso descanso em Deus. Sentar-se junto ao riacho silencioso é um dos melhores remédios para a nossa sociedade acelerada e desordenada, que quer tudo rápido e num instante. Simplicidade e solidão são artes perdidas em nossa cultura, até mesmo entre os cristãos. Essa é a razão pela qual tantos crentes se queixam de que Deus parece tão distante e irreal para eles. Precisamos de uma ênfase renovada quando nos referimos à nossa vida espiritual. É hora de redescobrir o poder da contemplação, retornar ao riacho tranquilo e deixar o bom pastor restaurar as nossas almas. Você já deu uma caminhada e depois se sentou no leito de um riacho ou à beira de um riacho cristalino? A próxima coisa a fazer é tirar os sapatos e mergulhar os pés nas águas frias que correm. A princípio, pode parecer uma diferença extrema de temperatura para seus pés, mas depois de algum tempo, você não apenas se acostuma, mas as solas dos seus pés são acalmadas pelo murmúrio silencioso do riacho. É mais do que um momento Kodak. Pode ser uma experiência de vida real. Sim,
Ele nos conduz além do riacho silencioso. É lá que Ele restaura a nossa alma. Você precisa se refrescar? Então basta apertar o botão de pausa novamente, por um momento, e mergulhar a sua alma no oceano do grande amor de Deus e descansar um pouco. Então você se sentirá renovado para voltar e começar outra etapa da sua jornada. A vida de Davi foi cheia de altos e baixos, montanhas e vales. Ele cometeu grandes pecados, mas encontrou maior perdão. Na maior parte da sua vida, ele governou bem, com sabedoria, mas às vezes ele se mostrava uma tolice chocante. Ele sofreu disfunção familiar, divisão, intriga, rebelião e tragédia, mas a sucessão do seu trono foi por seu filho amado, que se tornou o homem mais sábio que já existiu, Salomão. Em meio a tudo isso, o coração de Davi permaneceu firmemente fixo em seu pastor, o amante da sua alma, que o havia chamado dos campos do seu pai para pastorear a nação de Israel. Como resultado, Davi desfrutou de uma intimidade e comunhão com Deus diferente da experimentada por qualquer outra pessoa da sua época. O que tudo isso significou para Davi? Como ele se sentia a respeito do seu relacionamento com Deus? Eu acho que uma de suas mais belas descrições para essas respostas se encontra no Salmo 16. Vamos ver. Somente Tu, Senhor, és a minha herança, meu cálice de bênçãos. Tu guardas tudo o que possuo. A terra que me deste é agradável, que herança maravilhosa. Louvarei o Senhor que me guia. Mesmo à noite meu coração me ensina. Sei que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e eu exulte. Meu corpo repousa em segurança, pois Tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirá que o Teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da Tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Certa vez perguntei ao meu bom amigo Mahesh Chavda: Mahesh, sei que você ouve a voz do Espírito de Deus. Como isso chega até você? Como isso acontece? Ele riu e disse: Jim, quanto mais perto eu chego dele, mais gentil a sua voz se torna. Uau, isso é tão verdadeiro! Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais gentil a sua voz se torna. Quanto mais aprendemos a ouvir, mais fácil se torna ouvi-lo falar. É sempre uma caminhada de fé. Às vezes podemos sentir que nada está acontecendo, mas a realidade é que estamos absorvendo a sua presença. Então, quando menos esperamos, no tempo determinado por Deus, Ele abre a válvula e torrentes de bênção e glória jorram de nós de uma forma que nem imaginávamos que seriam depositados ali. Acho que Davi resumiu bem quando escreveu: Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça, isso só leva ao mal. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Salmos 37, versículo 11. Deus nos criou para um relacionamento íntimo com Ele, e nunca estaremos satisfeitos com nada menos. Davi sabia disso, é por isso que ele amava e buscava Deus de todo o coração. O Senhor nos chamou para fazer o mesmo. Esse é o nosso propósito e o nosso destino. Talvez ninguém tenha dito isso melhor do que Santo Agostinho.
Ó Deus, tu nos fizeste para ti mesmo e nossas almas estão inquietas, procurando até que encontrem seu descanso em ti. Jesus disse assim: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso é verdade. Nunca descansaremos verdadeiramente até que encontremos o nosso descanso em Deus. Mas a outra verdade também: devemos ser o lugar de descanso da presença dele. Venha se ajuntar a mim à beira do riacho tranquilo e vamos dar a ele um lugar onde ele possa descansar a sua cabeça, repousar a sua presença sobre nós. Questões para reflexão. Você já colocou os pés em um riacho ou numa bacia com água fria, refrescante? O que isso significou para você? Qual a sensação? Quando você vai orar, como você lida com as distrações? O que Jesus quis dizer com a sua declaração: do seu interior, rios de águas vivas fluirão?